Afinal de contas, Zumbi tinha ou não escravos? Fala galera, eu sou Gustavo Pai de 5 com as histórias dos negros que não te contaram e hoje vamos falar um pouco sobre a história de Zumbi dos Palmares. Pelo que nós já conversamos aqui, Zumbi pode ser simplesmente um mito ou um líder realmente que existiu no Quilombo dos Palmares. Por mais que digam que Zumbi não tem escravos e não tenha comprovação de sua existência, existe a comprovação de escravos no Quilombo dos Palmares. Os registros que falam sobre o Quilombo dos Palmares é que os negros fugiam de fazendas e iam se refugiar nos quilombos do Palmares. Até aí tá tudo certo. Porém, o livro Guia Politicamente Correto da História do Brasil vai te dar um pouquinho a mais do que era esse quilombo. Na África, os bantos, que é da mesma linguagem de Zumbi dos Palmares, eles mantinham até pouco tempo escravidão de pigmeus, ou seja, era um costume que perdura até os dias de hoje. Ou seja, os líderes dos quilombos não resgatavam pessoas, escravos das fazendas, para que eles fossem libertos, mas que eles virassem também escravos dentro do próprio quilombo dos Palmares, o sistema de servidão. Porque dentro do quilombo se plantava de tudo e se produzia de praticamente tudo. E eles trocavam tudo isso por armamento e eles lidavam com os colonizadores que viviam ao redor dos quilombos. Os negros que se recusavam a cooperar ou os negros que fugiam eram capturados por capitães do mato do próprio Quilombo dos Palmares. Ou seja, eram grupos de negros que tinham a mesma hierarquia como existia em Angola, no Congo. Eles tinham um sistema de liderança, soldados e também escravidão. Então não mudava muito. Acontece que eles não comparam a escravidão que acontecia lá na Casa Grande com o que acontecia dentro do Quilombo, mas tudo era escravidão. Segundo a história, Ganga Zumba queria diminuir o conflito com o governo de Pernambuco. Ele havia aceitado um acordo onde todos os negros no Quilombo seriam os livres, aqueles que nasceram de lá, e todos os negros que haviam fugido de fazendas deveriam ser devolvidos. Zumbi dos Palmares não aceitou esse acordo, porque ele não queria que nenhum escravo saísse de lá, e simplesmente foi quando teve a morte de Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares aceitou e entrou em conflito com o governo e veio a morrer em 20 de novembro de 1695. Porém, o próprio historiador Décio Freitas confessou que depois das pesquisas que ele fez sobre o líder negro Zumbi, ou até dos quilombos, ele disse: acho que se ele tivesse sido menos radical e mais diplomático, como foi seu tio Ganga Zumba, teria possivelmente alterado os rumos da escravidão. Ou seja, o próprio autor da história de Zumbi dos Palmares, se aprofundando sobre a história dos quilombos, se arrepende de ter colocado o Zumbi como um líder da resistência negra ou uma pessoa que seria uma referência para o fim da escravidão ou uma luta contra a escravidão, uma vez que o sistema do próprio quilombo era um sistema de escravidão. Então, para que você entenda, o Quilombo dos Palmares não era um refúgio, é como se tivesse virado uma tribo dentro do Brasil que lutava contra o governo, contra pagar impostos, contra as imposições. Porém, eles tinham o próprio sistema econômico, eles tinham o próprio sistema de escravidão, tinham seus próprios capitães do mato. Então, o Quilombo dos Palmares não foi só um símbolo de resistência, mas, infelizmente, também um símbolo de escravidão para negros que tentavam fugir do mesmo sistema que existia lá fora. Resumo da ópera: se Zumbi foi líder dos quilombos dos Palmares, é impossível que ele não tivesse tido escravos, assim como Ganga Zumba também tinha escravos, porque era assim que funcionava o sistema do Quilombo dos Palmares. E se você gostou desse nosso vídeo, curte, comenta, compartilha e segue a gente para mais. Até a próxima.